Glória a Deus. Vamos ler aqui, capítulo 5, a partir do versículo 21 em diante. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Amém? Queridos, eu confesso que ao vir para cá essa noite, ou momentos antes de eu vir, estava me preparando, eu tinha uma comunhão antes dessa reunião com os irmãos, então eu vim mais cedo aqui para o local de reuniões, mas antes de eu vir para cá, eu busquei a Bíblia para ver qual o texto que nós iríamos tratar essa noite, e vendo a porção, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né, em como eu iria expor essa porção. Essa preocupação, lógico, não é uma preocupação essencial da verdade, mas como comunicar um texto tão denso como este, sem confundirmos as verdades aqui apresentadas com a cultura que já está estabelecida desde sempre, desde o começo do mundo, inclusive, e até hoje, no século XXI, ainda existe uma cultura de um patriarcalismo muito grande, existe uma cultura de machismo muito grande, existe uma cultura de inferioridade da mulher em relação ao homem muito grande, que, do meu ponto de vista atual, eu julgo muito perverso e muito pecaminoso. E os cristãos, em nome da Bíblia, não raros cristãos, não raros homens cristãos, se apoiam em porções da Escritura como esta para justificar algum tipo de relacionamento em que a mulher vive uma vida de julgo, uma vida não apropriada para a dignidade da mulher no papel conjugal. Então, assim, nosso objetivo essa noite é tentar ler esse texto e compreendê-lo à luz do Evangelho e não à luz da cultura. Não tomar esse texto por pretexto cultural e para manutenção de costumes, mas tomar esse texto para entender a cultura e entender, sobretudo, qual é a essência do Evangelho no que diz respeito a esta verdade, essa relação marido e esposa. Tá bom? Por isso eu peço a paciência dos irmãos e peço que os irmãos me acompanhem passo a passo. Antes de tudo, eu quero exaltar dois pontos aqui. Nessa porção nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando como a mulher deve se relacionar deve proceder relativamente ao seu esposo e como o esposo deve proceder relativamente à sua mulher. Interessante que, dentre tantas coisas que poderiam ser ditas, o apóstolo Paulo coloca dois pontos interessantes, que é a submissão e o amor. Ou seja, a mulher é dito que ela seja submissa ao próprio marido
como ao Senhor, e ao homem é dito que ele ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, muitas coisas poderiam ser ditas aqui em relação ao marido e à esposa, mas Paulo traz esses dois pontos que eu julgo serem fundamentais. Mas para nós entendermos essa relação, precisamos fazer uma pergunta: deve a mulher amar o seu esposo com amor profundo e verdadeiro, como é profundo e verdadeiro o amor de Cristo por nós? Sim ou não? Por que eu pergunto isso para os irmãos? Porque alguém pode dizer: não, a mulher deve ser submissa ao marido, é mandamento de Deus, está aqui. Mas se uma vez que o texto não diz que a mulher deve amar ao marido como Cristo amou a igreja, eu pergunto: a mulher estaria isenta do princípio do amor em relação ao seu esposo? Pelo fato de não estar aqui nesse texto, colocado na forma de mandamento? A pergunta é: aquilo que é dito para o marido em relação à sua mulher, que ele deve amá-la, também se aplica à esposa? É a grande questão que eu trago para os irmãos. O que os irmãos acham? Se os irmãos acham que a esposa deve amar ao marido com a mesma intensidade, com a mesma verdade, com a mesma fidelidade, como Cristo amou a igreja, porque o amor é um princípio universal, não é próprio dos homens, mas é aplicado a homens como mulheres, se os irmãos acham que a mulher tem esse dever do amor em relação ao seu marido, é uma questão muito simples, né? Ninguém iria tomar esse texto para dizer: não, a mulher não deve amar ao seu marido. Então eu pergunto: por que ao homem é dito que ele deve amar e não é dito à mulher que ela deve amar, uma vez que os irmãos dizem e sabem que ela deve amar? Quem entendeu a minha pergunta? Eu posso fazer novamente, tá bom? Vamos lá, me acompanhe. O texto diz que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, ok? Não. E a Bíblia diz nesse texto que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aí eu perguntei para os irmãos: ora, uma vez que o texto não diz por escrito que a mulher deve amar ao seu esposo como Cristo amou a igreja, a mulher está, portanto, isenta de amar o seu esposo? Não. Então os irmãos concordam que a mulher também deve amar ao seu esposo com amor tão verdadeiro e tão intenso como Cristo nos amou? Se os irmãos acham que a mulher deve, por que Paulo então não colocou aqui como forma de mandamento que a mulher também devesse amar ao seu marido como Cristo amou a igreja? Por causa de um tipo de relacionamento? Por causa da época? Para dar o exemplo de Jesus com a igreja? Muito bem. Como é que ele não diz e vocês acham que é? Ou seja, ele não diz que a mulher deve amar ao marido como Cristo amou a igreja, mas vocês acham que a mulher deve fazer isso. E eu não encontraria nenhum cristão que diria o contrário de vocês, porque eu também acho que a mulher deve amar ao marido como Cristo amou a igreja. Mas aqui não é dito, e eu pergunto: por que, devendo a mulher amar o marido com amor tão verdadeiro, tão intenso, por que aqui não é dito? Você falou o texto. Sim, aí eu perguntei por que não é dito à mulher aquilo que vocês acham que ela deve fazer. Por que Paulo não ordena à mulher que ela ame ao seu esposo, uma vez que vocês acham que a mulher deve amar? Vejam, irmãos, pense comigo em nome de Jesus. Quer dizer que basta a submissão, embora não ame, desde que seja submissa, está tudo bem? Pronto, este é o ponto. Este é o ponto. Não é dito à mulher que ame seu esposo, por esse fator do amor feminino em relação ao seu parceiro, não lhe ser um peso, não lhe ser um problema. A mulher muito mais dócil ou muito mais doce, melhor doce do que dócil. A mulher muito mais frágil, muito mais emotiva, se vincula de fato pelo amor. A ela não é pedido aquilo que lhe é mais natural, digamos, desse ponto. É como que Paulo dissesse que a mulher não é necessário que lhe diga que ela ame ao seu esposo, uma vez que isso é natural, é simples, é comum.
não lhe é uma dificuldade, não lhe é uma tendência contrária. Agora, a ela lhe é sugerido, lhe é dado como mandamento a submissão. Porque talvez o problema da submissão, relativamente à mulher, seja essa a sua maior dificuldade. Seja essa a sua o maior problema para que ela supere em relação ao seu ego. Ao mesmo ponto, é dito que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mas ele não é dito que devesse ele se submeter a ela. Lógico, aqui poderia entrar uma questão de ordem teológica. Mas por que eu comecei o texto do versículo 21 e não do versículo 22? Olhem na Bíblia de vocês. Na Bíblia dos irmãos tem uma divisão aí, não tem? Onde se dá a divisão do texto? No versículo 21 ou no versículo 22? Onde é que separa o texto? Ou seja, teoricamente falando, deveríamos começar a ler do versículo 22. O número 22 não está em negrito? O que implica que aí começa um parágrafo. E eu comecei exatamente no versículo 21, quando diz: sujeitai-vos uns aos outros. Porque a sujeição de uns para com os outros não é típico ou específico do homem ou da mulher em relação ao homem. Mas o ato de se submeter é de todos. Ou seja, todos devem estar submissos uns aos outros. Assim como o amor também é próprio de uns para com os outros. Todos os homens devem amar, todas as mulheres devem amar. Todas as mulheres devem ser submissas, todos os homens devem ser submissos. Deve haver uma submissão mútua e deve haver um amor mútuo. Eu sugiro que Paulo coloque de um lado a submissão e de outro o amor, por serem duas grandes deficiências relativamente ao homem e relativamente à mulher. A mulher com um grande problema da submissão, o homem com um grande problema da sua carnalidade, do seu olhar carnal, do seu direito, do seu pseudo-direito de propriedade em relação à mulher, de tratá-la como objeto de uso pessoal, como um objeto descartável. Ou seja, os crentes precisam compreender que a nossa relação, marido e mulher, relação conjugal, não pode ser segundo o mundo, tem que ser segundo o Evangelho. Ou seja, a cultura nos lega muitas coisas. É notório que a mulher, ao longo do tempo, sofreu um profundo e grande prejuízo cultural em relação aos homens. Isso é verdadeiro. Lógico que quanto mais o tempo passa, mais os homens crescem, mais eles entendem que a mulher é um ser humano, como todos os outros seres humanos, e que a mulher não tem nenhuma diferença, senão uma questão biológica, e que a mulher tem tanta capacidade quanto os homens. Mas, a despeito desse entendimento atual, ainda prevalece nas relações, de fato, o problema da falta de um amor genuíno para com a esposa, de modo que o homem possa tratá-la de modo digno, e da mulher, agora muito mais do que antes, com essa explosão de movimento feminista, que nada tem a ver com a mulher. Toda mulher que bem se conhecer, certamente não vai se deixar envolver por movimento feminista, que tenha em vista não a própria mulher, mas suas próprias ideologias. A grande questão é que, diante do quadro que estamos vivendo, os apoiadores do movimento feminista protegem as mulheres somente quando a mulher é agredida por alguém contrária à sua ideologia. Quando a mulher é agredida por alguém que tem a sua mesma ideologia, as mulheres não são defendidas. Então, o meu objetivo, nesse primeiro ponto da mensagem, é dizer o quanto que nós, cristãos, precisamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos amoldeis a este século. Esse século quer dizer o espírito desse tempo, o espírito dessa época. O que é o espírito de uma época? O que é o espírito da nossa época?
da nossa era, da era em que nós vivemos. Ora, é o modo de se portar, de se viver, de se pôr no mundo, que está enraizado no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente coletivo. Ou seja, sempre que nós, cristãos genuínos, servos de Cristo, nos deparamos com o Evangelho, nós precisamos nos expor à luz do Evangelho, para que o Evangelho, nos iluminando, dissipe todo o conceito trevoso que nos foi legado e que nos faz portar de um modo ou de outro, contrário ao Evangelho. Ou seja, em outras palavras, o casamento para Deus, a relação conjugal para Deus, faz parte do Evangelho. E aqui é uma coisa muito séria, porque infelizmente, vocês devem concordar comigo, eu imagino, o grande problema dos cristãos é serem em casa uma coisa e na comunidade outra coisa. Só quem conhece de fato o marido, de fato é a esposa. Na igreja não há o marido, há o diácono, há o presbítero, há o pastor, há o obreiro, há o missionário, não é? Há o apóstolo, né? Como dizem. Ou seja, as pessoas se escondem por detrás de uma aparência religiosa, mas a esposa sabe quem é o marido em casa. E o marido sabe quem é a esposa em casa, porque na igreja a esposa é a diaconisa, né, é a presidente da CIB, é a presidente das senhoras, é a missionária, é a pastora e etc e tal. Falando do modo como se organiza as igrejas evangélicas de um modo geral. Então o que o Evangelho está nos trazendo aqui? Que quando Paulo fala o Evangelho, e atenção, ele começa no capítulo 1 de Efésios, falando do supremo propósito de Deus. Olha como é sagrado, olha como é alta a visão do apóstolo. A cosmovisão do apóstolo sobre o Evangelho começa na eternidade passada. Os demais evangelistas, na sua maioria, a gente percebe, geralmente começam a falar do Evangelho a partir do nascimento de Jesus. Paulo começa da eternidade. O Evangelho que Paulo apresenta é todo inclusivo, é atemporal. Não é sem razão que ele diz lá em Romanos capítulo 2, não é? Salvo engano, no versículo 15, ele diz que conforme Cristo há de julgar os intentos do coração, segundo o meu Evangelho. Então esse meu Evangelho, não é que Paulo se sentia proprietário de um Evangelho. Ele quer dizer, de acordo com o Evangelho que recebi, o qual transcende toda a história. Um Evangelho que nasce não que os outros não tenham nascido, mas a exposição do Evangelho que Paulo prega, a cosmovisão paulina sobre o Evangelho, nasce na eternidade, capítulo 1 de Efésios, passa pela cruz, capítulo 2 de Efésios, né? E então Paulo começa a aplicar esse Evangelho na vida individual, pessoal de cada cristão, no capítulo 4, no capítulo 5, e aí ele chega então ao núcleo da família, como que ele dissesse, o Evangelho tem que entrar nas nossas casas e nas nossas relações familiares, nossas relações conjugais. Ou seja, nós precisamos entender que o Evangelho precisa alterar também o nosso modo de vida. Lógico que algum teólogo aqui pode dizer, não, pastor, você tentou dar uma dobra aí, dizendo que o amor é para ambos e a submissão é para ambos, e aí eles vão procurar justificar ou afirmar que da minha parte há um equívoco, dizendo o seguinte, tentando pegar os argumentos paulinos aqui, ou em 1 Coríntios capítulo 14, ou em 1 Timóteo capítulo 2, dizendo, não, nós temos que olhar para a história. Vão dizer, não, a mulher deve ser submissa ao marido, por quê? Aí eles vão estabelecer um princípio histórico, vão dizer, porque foi a mulher que desobedecendo a Deus, não consultando o seu marido, tornando-se independente do marido e, portanto, insubordinada ao marido, foi ela que comeu do fruto lá no jardim do Éden. Então, a partir desse pressuposto, dirão, por esse motivo, ela deve ser submissa ao marido, como um castigo. Quem já ouviu esse argumento?
Não como castigo, ninguém fala. Mas é a conclusão óbvia, porque ela procedeu a primeira vez assim, cabe-lhe como consequência isso. Agora a mulher vai levar esse estigma e terá que levar essa carga de submissão, porque ela foi quem comeu do fruto. Então, a lógica seria, se fosse, portanto, o homem comendo do fruto, então seria o homem submisso à mulher? Outra foi uma pergunta para os irmãos. Se esta é a lógica, não é? Seria o caso, então, que se acontecesse o contrário, teríamos uma história totalmente diferente. As mulheres estariam sempre acima, pisando na cabeça dos maridos. Conforme essa é a interpretação lógica. Estou apenas levando os irmãos a pensarem por vários ângulos o mesmo objeto. O que certamente os que assim defendem não poderiam concordar com o que eu estou dizendo, a partir desta hipótese. E a irmã Silva, para completar o pensamento dos teólogos de plantão, diz que Deus teria dito que, por causa desse pecado, que a mulher comeu do fruto, sem a autorização ou consulta prévia ao marido, deve ela agora o seu desejo, o desejo dela é para o marido, então ela não tem desejo nenhum. Perfeito? Não tem desejo nenhum a mulher. Por isso que em alguns países mais radicais, eles castram a mulher. Já ouviram falar disso? E de quem é a culpa? De Deus. O teu desejo será do teu marido e ele te governará. A pergunta óbvia que eu faria no lugar de qualquer um que estivesse me ouvindo, se não fosse eu e estivesse do outro lado, era, mas afinal, isso não está escrito? Afinal, está ou não está escrito? E eu quero advertir os irmãos com isso. Eu sei que essa frase, esse pensamento que aqui colocarei, não raras vezes será usado contra mim, daqui por diante, muitas vezes. Mas eu estou disposto a seguir sempre com a visão clara do Evangelho, não trocar o Evangelho por qualquer outra coisa, e compreender toda a Escritura à luz do Evangelho e não à luz de outra coisa. Mas cuidado com o está escrito. Falou aqui, dirão, né? Ó, tá vendo aí? Cuidado com o que está escrito. Mas é lógico. O primeiro a tomar cuidado com o que está escrito foi Jesus. Quando o diabo lhe disse, está escrito, faça isso. Ou o diabo não disse isso? Mas Jesus também disse, está escrito. O problema é que o está escrito de Jesus vem revestido de uma interpretação à luz do Evangelho. E o está escrito de Satanás vem carregado de uma maldade, vem carregado de uma inveja, vem carregado de pecado, vem carregado de intenções perversas. Quando o diabo diz está escrito para Jesus, ele citou com fidelidade um trecho do Salmo 91. E se eu fosse o diabo, ou se o diabo fosse estudado, ele teria dito, abrem aspas, para fortalecer o fato de que aquilo que ele estava declarando estar escrito não eram palavras dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Pastor, mas Jesus diz está escrito, o diabo diz está escrito, e agora virou uma guerra de está escrito. Como eu vou discernir o que é e o que não é? Ora, quando o diabo diz está escrito, ele diz o quê? Porque aos teus anjos está escrito, porque a teu respeito está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, não está escrito, é mentira sua, ou então, me prova, cadê a escritura? Em qual versão está escrito isso? Jesus não desafia as palavras do Salmo, Jesus apenas dá às palavras do Salmo uma interpretação que não é como que dissesse, mas não tome essas palavras por seguras, quando a intenção que se tem por detrás não é a vontade de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, o está escrito tem valor quando, de fato, se tem uma atitude
ou algo, ou quando você se apoia nessas palavras pela fé, sem a intenção de colocar à prova o Altíssimo. Ou seja, o sentido do texto passa também pela intenção do seu coração. Tomar um texto na arbitrariedade da letra, porque tem uma intenção de dominar, de subjugar, de ser maior, isso é diabólico. Como diabólicas eram as palavras do Salmo na boca de Satã, quando ele as cita em Mateus capítulo 4. Vocês entenderam? Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, a Bíblia é a palavra de Deus ou do diabo. Depende de qual boca ela procede. A Bíblia. Porque quando o diabo cita a Bíblia, ou não cita a Bíblia? São palavras de Deus? Mas está escrito. Você entende que nós devemos tomar um cuidado imenso para que nós não tomemos as palavras das Escrituras para esconder um ego perverso de maldade, de intenções perversas, para esconder a nossa brutalidade, a nossa maldade, o desejo de domínio, de tirar do outro o direito de respirar, o direito de viver. Agora, há um outro detalhe que eu chamo a atenção dos irmãos para esse fato, para esse texto. É o fato de que quando nós lidamos com a Bíblia, atenção, nós devemos sempre lidar com duas categorias, que se não forem levadas a sério no ato da interpretação, nós cometeremos erros grosseiros. Pense comigo. O apóstolo Paulo, ele era um homem transcultural. O que significa isso? Era um homem de mais de uma cultura. Era um homem hebreu. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, portanto, tinha uma cultura hebraica. Mas ele era romano de nascimento. Então ele tinha uma cultura romana, ele tinha uma cultura semítica. Ele tinha duas culturas. Paulo era homem da Torá e era homem do direito, da filosofia, da literatura. Então Paulo sabia transitar muito bem em vários setores da humanidade, sem prejuízo nenhum. E o grande desafio do pregador, do evangelista, e sobretudo de Paulo, de quem nós estamos dizendo, é como pegar a essência do evangelho e agora aplicar em cada lugar de uma maneira a não ferir a essência do evangelho, mas também de uma maneira a entender o processo e o momento histórico no qual aquele povo vive. Imagine só, um pregador vai à África do Norte, chega à África lá numa aldeia bem remota, bem distante, quase que incivilizada, e ele chega lá e encontra costumes diversos. As mulheres com os seios de fora, o que é normal em muitos lugares do mundo, sim ou não? Aí Paulo chega lá, aí o pregador chega lá, misericórdia. Logo, ele está olhando com maldade aquilo que lá, para eles, não tem maldade. Vocês sabiam que as partes do corpo são sensuais por convenção? Quem elege qual a parte do corpo que é sensual é uma comunidade, faz parte da moral de um povo. A moral é de um povo, a moral não é divina, Deus é eterno, a moral está para uma convenção. O que aquele povo chama de imoral é imoral, porque os olhos daquele povo veem como imoral. Chega alguém de fora, numa civilização onde as mulheres andam com os seios de fora, naturalmente, desde criança até a mais velha, não tem problema, e ali ninguém está olhando para seio de ninguém. Chega o pregador, pregando, cobre os seios das mulheres, porque é pecado. Não, o pecado está em você, não está nesse povo. Ou seja, existem aspectos culturais que precisam ser respeitados. Vocês entendem ou não? Lógico que aquilo que fere o evangelho
o evangelho deve tratar como pecado, e o evangelho vai iluminar para dissipar a treva do pecado. Agora, aquilo que não é pecaminoso não pode ser simplesmente ignorado. Então, imagine que o apóstolo Paulo, no seu tempo, ele lidava com uma cultura de senhores e de escravos. Sim ou não? No tempo de Paulo havia pessoas que eram donos de escravos. A exemplo de Filemon, que tinha escravos, e um deles se chamava Onésimo. Agora, como é que Paulo vai lidar com o evangelho, que é pura liberdade, diante de uma sociedade como essa? Ele vai ter que equilibrar duas coisas que eu falava agora há pouco: o princípio, e os aplicativos. Os aplicativos são temporais. Os aplicativos fazem parte de um momento da história, da convenção, da moral, do crescimento intelectual de um povo. Já o princípio, ele é eterno. O princípio vale na eternidade, no tempo de Adão, no tempo de Noé, no tempo de Daniel, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo do Papa Pio XII, no tempo de hoje. Não muda. E aqui está o grande problema da igreja em relação à questão pecado. A igreja, sobretudo as igrejas evangélicas, elas elegeram os pecados culturais, ou melhor, elas criaram os pecados culturais. O que são os pecados culturais? É aquilo que aqui no Brasil foi ensinado desde o princípio pelas igrejas que era pecado. É pecado tomar cerveja, ponto. Quem disse isso? A Bíblia não foi. Ninguém é capaz de me mostrar um versículo sequer que diz que beber cerveja é pecado. Na Bíblia não há esse texto. Pelo contrário, eu posso mostrar para você que Deus manda tomar cerveja e muita. E tem mais, Ele manda tomar com o dinheiro do seu dízimo. Lógico, não estou ensinando isso, estou apenas dizendo. Aí alguém muito esperto vai falar assim, ó, está aí, está escrito na boca da serpente. Contra ele mesmo. Ai, ai, ai. Mas observa, aí o indivíduo, o crente, vai para a Alemanha, entra num outro país, numa outra cultura, e lá os crentes saem da escola dominical e enchem uns copão desse tamanho de cerveja. E toma. E para eles lá, não é pecado. É isso que é o pecado cultural. O pecado cultural é aquele pecado que é tido, é aquela ação que é tido como pecado aqui e não é tido como pecado em outro lugar. O pecado cultural era aquilo que antes não era pecado, foi tornado pecado e depois deixa de ser pecado. Exemplo, quem lembra que há 20, 30 anos era pecado ter televisão dentro de casa? Era pecado de a pessoa ser excluída da igreja. Aí hoje, você vai na casa dos pastores, tem televisor de 65 polegadas. Pastor pentecostal. Ah, mas não é pecado. Depende do que você assiste, aí vem aquela conversa toda. Ah, então o que era pecado deixou de ser pecado. O que era pecado e deixou de ser pecado nunca foi pecado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora, quando Paulo, portanto, ele entrava a pregar em determinado lugar, ali havia os costumes estabelecidos. E Paulo tinha que trazer a essência pura do evangelho, sem romper com a cultura estabelecida, desde que aquela cultura não ofendesse a verdade do evangelho. Aí Paulo, diante de uma sociedade em que havia servos e senhores, como é que ele vai fazer? Se fosse hoje, Paulo falaria o que acerca da escravidão? Ele falaria o quê? Ora, é sabido de todos que não se pode manter uma pessoa por propriedade. Você não pode ser dono de uma pessoa. E isso para nós está muito claro. Se você contratar uma pessoa para te ajudar nos serviços domésticos,
Você vai ter que registrar carteira, vai ter que pagar férias, 13º, INSS, ou não vai? E ela vai ter que ter uma carga horária, ela não é sua propriedade, você não é dono dela, você deve respeito, você não pode vendê-la, ela tem direito de ir e sair quando quiser, sim ou não? Agora, e naquele tempo havia a cultura da propriedade do outro. Inclusive, para fortalecer o que eu estou dizendo, há um texto na Bíblia que diz o seguinte acerca dos escravos e do seu senhor: se porventura o senhor do escravo bater com um pau na cabeça do seu escravo, e nas costas, e na costela, e na canela, pensa no senhor batendo de pau no escravo que é dele. Ele pode bater porque é dele o escravo, está lá escrito. Agora, atenção, se o escravo morrer debaixo da paulada dele, está errado. Aí o senhor tem culpa do sangue dele. Mas se ele bater, deixar ele estirado, ele morrer depois de 3 dias, não tem problema. Aí não houve pecado e nem crime algum. Está na Bíblia. Mas como conceber essas coisas? Hoje, eu quero ver um pregador macho, um pastor que se digne da função que tem ou que diz ter, e por achar que sabe tudo, pegar o texto do escravo lá do Antigo Testamento e pregar domingo à noite na igreja e na internet e dizer que aquele que comprar um escravo pode bater até matar, desde que o indivíduo morre depois de 3 dias. É lógico que o pregador vai relativizar esse texto, ou não vai? No momento que ele relativiza, ele está dizendo: existe o problema cultural e existe a essência do evangelho, são 2 coisas distintas. Existem os aplicativos que devem ser colocados, os aplicativos eles só cabem no tempo, estão restritos ao tempo, e tem os princípios do evangelho que são eternos. Quando Paulo chega numa sociedade, e ele então vê uma sociedade em que os homens se assenhoram das mulheres, as têm por objeto de posse, as têm por objeto como se eles pudessem fazer o que bem quisessem com elas, ignorando que do outro lado há um ser humano, uma filha de Deus. Quando Paulo vê uma sociedade machista, Paulo precisa trazer aqui um equilíbrio. O evangelho entra nesse setor como quem dissesse: olha, eu entendo as relações, marido, esposa. Agora, como essa relação deve acontecer? E aqui entra o princípio do evangelho. Como a mulher deve se relacionar ao seu marido? Qual é o tipo de submissão que aqui é próprio, que agora, à luz do evangelho, deve essa mulher ao seu esposo? E ele diz: como se é submissa ao Senhor. Ou seja, o Senhor é o paradigma deste mandamento. E, portanto, não devemos nós, homens, olhar para a mulher, citar o texto bíblico e dizer: sede submissa porque a Bíblia diz. Não, devemos fazê-lo como diz a Escritura, como ao Senhor. Aí vem agora um grande problema. E como é ao Senhor? Não é? Mas não quero tratar do como deve ser a submissão da esposa, mas como Cristo nos trata quando nós a Ele somos insubmissos. É lógico que essa minha fala aqui abre um precedente para aqueles que têm Deus como um carrasco. Porque tem alguns que dizem: não, Deus é amor, está aqui tudo certinho, mas se você pisar na bola com Ele, Ele desce o chicote. Seria essa maneira? E aí, em contrapartida, ele diz: e o marido deve amar a esposa. Como? Como Cristo amou a igreja. Quando essas 2 coisas acontecem, há um equilíbrio de naturezas. A mulher se equilibra na sua fragilidade e o homem se equilibra na sua brutalidade.
E agora o Evangelho entra ali para quebrar aquilo que em nós é um grande impeditivo para que a relação seja uma relação saudável. Mas isso é olhando pelo horizonte da história e pelo horizonte das relações físicas e materiais. Porque o texto bíblico, na verdade, ele quer nos dimensionar a uma esfera que ultrapassa em muito essa questão da relação humana. A relação humana está clara: amor em submissão e submissão em amor. Porque ambos os mandamentos são referidos a ambos, a homens e mulheres. Agora, quando o apóstolo diz, veja comigo, capítulo 5 de Efésios, versículo 31, e aqui Paulo vai trazer a justificativa por tudo o que ele diz anteriormente. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. No 32 ele faz uma explicação: grande é este mistério. Este qual? De o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, com tudo o que acima foi referido a um e a outro. E eu vou te mostrar porque que inclui tudo acima. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Ou seja, tudo isso que eu disse, dos versículos 22 até o 30, isso é um mistério muito grande. Na verdade, eu quero dizer, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero me referir a Cristo e à igreja. Tudo o que disse aqui, nessa esfera histórica, material, cultural, eu usei isso como uma plataforma para elevar o pensamento de vocês a algo maior, a Cristo e à igreja. É sobre Cristo que eu quero falar e é sobre a igreja que eu quero falar. Alguém poderia dizer, se é sobre a igreja e sobre Cristo, então tudo o que ele disse até então não precisa ser aplicado a nós, igreja, no viver diário, marido e mulher. Ele diz, não obstante, a despeito de o meu desejo é elevar o pensamento de vocês a Cristo, a despeito disso, não obstante, vocês devem amar, o marido deve amar a esposa e a esposa respeitar o seu marido. Vocês entendem? Que uma coisa não anula a outra, mas uma coisa serve de plataforma para subirmos um degrau do nosso entendimento. O que isso significa? Quando Paulo diz dessa primeira plataforma, então da segunda, é como que ele dissesse, gente, imaginem vocês que Deus tem na terra um testemunho. Ou seja, quando nós falamos de Cristo e da igreja, essas coisas relacionadas a Cristo e a igreja, coisas metafísicas, coisas espirituais, coisas tão profundas, não somente podem, mas devem ser manifestadas no nosso viver diário. E aquilo que nós chamamos de aspecto orgânico da palavra. Ou seja, aquilo que é espiritual, porque não é lindo você falar de Cristo e da igreja? Fala a verdade. Não é bonito? É coisa gloriosa. Cristo e a igreja, aquela mensagem pautada nas escrituras, os irmãos ficam assim, puxa, mas que coisa linda. Mas a pergunta é, e o que tudo isso tem a ver conosco? Essa é a grande questão. É como que dissesse, assim como Adão, o Adão criado era uma prefiguração do Cristo que havia de vir, semelhantemente o marido e a esposa são como que uma figura de Cristo e da igreja. Olha a responsabilidade que tem os maridos e olha a responsabilidade que tem as esposas. Olha como que o Evangelho nos fala, olha, você precisa pregar o Evangelho primeiramente por aquilo que você é. Olha que coisa, pega todos nós, né? Todos nós. Ninguém fica isento aqui de uma coisa ou outra, no sentido de que Cristo e a igreja Cristo é mostrado em mim.
em relação à minha esposa. E a igreja, em termos de fidelidade, de obediência, ela é vista ou deve ser vista da mulher. Uma obediência em amor e um amor em submissão. Por que eu digo amor em submissão, submissão em amor? Porque quando nós falamos, porque Paulo diz, porque o homem é o cabeça da mulher, e aqui nós corrigimos um grande problema. O que você entende por o homem o cabeça da mulher? O que você entende de a mulher submissa ao marido? Será que nós vamos entender essas coisas com as categorias do mundo, da cultura, dos tempos? Ou nós vamos entender isso mediante a luz do Evangelho? Como entender isso à luz do Evangelho? Simples. A mulher não deve se sentir inferior, pior, porque a ela foi dita, então a minha parte foi ser submissa. Mas antes, olhe para o modelo. Qual é o modelo? Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 11. Falando desse mesmo assunto, ele começa dizendo assim, relativamente a marido, mulher, e também a Deus e o seu próprio filho. Fala assim, olha, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais que Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Ora, então, se Deus é o cabeça de Cristo, como é que Cristo é o Senhor? Não está escrito Jesus é o Senhor, não é? Que no último dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor? Sim, mas em relação ao Pai, Ele é submisso. Então o Pai é o cabeça de Cristo. Mas a grande questão é como você entende essa relação de cabeça e de submissão entre o pai e o filho? Será que é a mesma que você entende do marido para com a mulher? Se for, parabéns, pode seguir adiante, que você está na verdade. Porque o problema é quando nós entendemos, eu sou o cabeça. Eu me recordo que na nossa infância tinha um pastor que pregava com bastante fervor, bastante eloquência, ele gritava, espumava a boca, ele dizia que Deus fez o homem o cabeça da mulher. Só o modo como ele falava já era nojento para as mulheres, eu acredito, porque os homens ficavam glorificando a Deus. E ele dizia que Deus não tirou a mulher, que Deus criou a mulher para ficar debaixo dos nossos pés. Eu não sei de onde ele tirou isso da Bíblia, né? Mas ele falava isso. Os irmãos glorificavam e as irmãs ficavam em espírito, assim, querendo xingar, mas na igreja tem que ser santa, né? Mas a vontade era xingar de filho de Betseba, filho de Raabe. Essa era a vontade que elas tinham. Como é que nós entendemos essa relação? Olhem para o pai e o filho. A relação do pai para com o filho é uma relação de amor em submissão e de submissão em amor. Eu posso demonstrar. Bastam 2 momentos que são mostrados nas Escrituras, que no momento que o filho, em submissão e amor ao pai, ele diz pai, ou melhor, ele referindo-se a Deus, o pai, ele chama o pai de Deus. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 6 em diante, salvo engano. Deixe-me olhar, para os irmãos não procurarem na escritura e acharem que não está. É capítulo 10, queridos, capítulo 10, versículo 5 em diante, tá? Ou melhor, capítulo 10, versículo 7 em diante. Versículo 5 mesmo, tá bom? Por isso, ao entrar no mundo, diz, isso aqui é o filho dizendo ao pai. Ao entrar no mundo, diz, olha o que o filho diz ao pai: sacrifício e oferta não quiseste. Olhem para mim. O que o filho leva em consideração aqui? Quando o filho, o Cristo, o filho, olha para o pai, Deus o pai, e diz, sacrifício e oferta não quiseste. O que ele está levando em consideração aqui? A vontade do pai. Isso é submissão.
Ele leva em conta a vontade do Pai. Aí ele diz: antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, o que ele disse? Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, segundo a tua vontade. Esse é o coração do filho, em submissão, e uma submissão de amor pelo Pai. O filho vem, cumpre toda a sua obra, a sua paixão, e agora no seu retorno aos céus, quando ele volta, como o Pai o recebe? Se você pensar do ponto de vista de um senhor, de um chefe, de um cabeça, do ponto de vista humano, cultural, o chefe falaria como? E aí, fez tudo certinho, conforme eu te mandei? E se o servo faz tudo conforme mandou o Senhor, ele não fez mais do que a sua obrigação. Mas quando o filho retorna da sua obra, é dito que Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 11, que Deus o exaltou sobremaneira. A recepção que o pai dá ao seu filho é dizendo: o teu trono, ó Deus, capítulo 1 de Hebreus, permanece para todo sempre. É um amor em submissão, porque o pai entrega o trono ao filho. Olha, o pai que entrega o trono ao filho, o cabeça que entrega aquele que está, que é submisso a si, entrega o trono, isso é um amor em submissão. E o filho obedece ao pai, é uma submissão em amor. Não é uma hierarquia, como eu posso colocar, uma hierarquia militar. Não. É uma hierarquia da vida. No próprio reino animal, onde não tem o problema do egoísmo, existem hierarquias. Mas é algo em amor, do coração, em verdade. E nenhum se aproveita da fraqueza do outro para se dar bem. Porque se a mulher não é submissa ao marido, crente de verdade, esse deverá fazer o quê? De que maneira? E como que chamou a igreja? E por que ele se entregou por ela? Porque ela não valia nada. Não é não? Ele não se entregou para salvar? Salvar quem? Não foi o pecador? Não foi o injusto? Não foi o desobediente? E não é assim que o marido deve amar a esposa? Se a esposa lhe é insubmissa, ele deve amar e entregar a vida por ela. Doação. E não ficar cobrando e exigindo, mostrando, está escrito, a mulher deve ser submissa. Esse tipo de relação judicial não é o evangelho. Porque o amor não reivindica. O amor não joga na face. Vocês entendem? Então, imagine uma mulher que tem um marido que a ame neste alto nível e intensidade de amor como o de Cristo. Como elas seriam felizes, não? Sim ou não? Fale a verdade. Então, é preciso que nós entendamos essa relação. O amor de Cristo em relação à igreja. E a igreja, agora fala-se aqui teoricamente, porque historicamente não temos visto isso acontecer, vivendo em gratidão, vivendo em submissão, vivendo sob a missão do Senhor, em relação a Cristo. A igreja, em tempos da história, mostrou exatamente o oposto a isso. Se tem uma coisa que a igreja não é em relação a Cristo, é submissa. Porque se fosse, não teria feito tudo o que fez ao longo da história. Mas é lógico que a igreja diz, não, nós somos submissos. A igreja é submissa. Mas que tipo de submissão é essa que diz a igreja tem em relação a Cristo? É exatamente aquelas que elas exigem que as mulheres tenham em relação ao marido, que é uma submissão judicial. Toda submissão judicial vai ter o enfrentamento do castigo. A igreja se diz submissa a Cristo, ela diz obedecer a Cristo, com medo de castigo.
E eu pergunto, isso é submissão? Isso é cativeiro. Como é que eu sirvo a Cristo com medo? É uma esposa que faz as coisas ao marido com medo. Que relação é essa? Uma relação pecaminosa, carnal. Olha como que o Evangelho quer corrigir os nossos relacionamentos, mostrando que a igreja deve ser submissa a Cristo em amor. Somente o amor é capaz de nos levar a tal comportamento, a tal procedimento, sem nos inferiorizar, sem nos machucar, sem acusação, sem medo. Então, eu quero convidar os irmãos a perceberem isso e a, inclusive, trazerem para si, buscarem ter essa experiência. Lógico, nós não temos ainda esse procedimento no coração, nessa plenitude, como aqui é dito. É lógico. Imagine só amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não raras vezes os maridos se deparam com procedimentos, comportamentos, com palavras que fogem a esse princípio. E a esposa, numa submissão e amor ao marido como ao Senhor, então a primeira coisa a fazer é tirar qualquer forma, qualquer ideia e visão de uma hierarquia militar e de uma submissão ou de um amor judicial. O amor judicial é aquele que fala, eu amo, porque Deus me manda amar. Imagina só, que tipo de amor não seria esse, né? Tem que amar. Não tem que amar, apenas se ama. Quando você tem algo por mandamento, e aquilo não faz parte do seu ser, se torna um religioso. Faz pela obrigação, pelo medo de Deus, pelo medo do inferno, pelo medo do diabo, pelo medo do marido, pelo medo da mulher. E não é só a mulher que tem medo de marido, não. Pelo contrário, os maridos têm mais medo das mulheres do que o contrário. O marido morre de medo de mulher. Sobre as mulheres de hoje em dia, terríveis, né? Mas talvez a terribilidade das mulheres seja apenas uma reação por tudo que ela vem sofrendo até então. Uma hora tem que reagir para ver se o indivíduo acorda também. Não tem esse aspecto? Mas nós, cristãos, precisamos encontrar o equilíbrio no Evangelho. Na semana que vem eu quero abordar esse mesmo texto, mas tão somente do ponto de vista daquilo que Paulo diz. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu quero apresentar para os irmãos em que consiste esse mistério tão grande de que Paulo diz aqui. Em que consiste esse mistério que Paulo diz ser algo que, humanamente falando, não é possível compreender, porque é um mistério, é um grande mistério. Mas se o mistério já nos foi revelado, está no capítulo 2, então é possível que nós podemos compreender o significado de Cristo e da igreja no âmbito da sua obra, do seu plano, no âmbito do plano cósmico. O plano cósmico quer dizer naquilo que ele estabeleceu enquanto o cumprimento da sua vontade eterna. Tá bom, queridos? Se porventura alguma coisa não ficou clara para os irmãos, ou por falta de informação melhor da minha parte, podem me procurar. Ou por falta de aceitação no coração, procure Jesus Cristo. Converse com Ele. Tá bom?